Pastor Laércio, que já conheço. Vamos dar uma salva de palmas, você que não conhece. Bem, Pastor Laércio, ele é um evangelista, ele foi desbravador lá na Bahia, na igreja lá de Itabuna, e lá por perto. Vou estar viajando agora na sexta-feira, vai um grupo de pastores, infelizmente eu não vou poder ir. Aproveito para você dar um abraço aqui, pego lá o pastor Paulo Roberto, aperta ele, a irmã Ângela, né? Aperta ela, fala, o pastor Levi mandou um abraço. Pastor Paulo Roberto é um amigo já de bastante tempo. Pastor Paulo Roberto, ele foi da igreja da Penha, nos dois lugares que ele teve na Penha, eu preguei na igreja dele na Penha. Ele teve um problema sério de coração, operou o coração, não morreu porque Deus não quis, né? A vida do Paulo Roberto é um milagre. Esteve conosco pregando na nossa igreja quando era ali no galpão, né? Eu participava de programa de rádio na época, na Rádio Relógio, ele também participava. Ele fez parte daquela roda de pastores que tinha antigamente, né? Então, eu vou perguntar aí depois se você deu um abraço. Paulo Roberto, pastor, vou dar um abraço aqui, às vezes quando eu falo com ele, né? Ele esteve aqui no Rio 2 vezes, mas nos encontramos, a gente não pôde se encontrar. É uma pena não poder ir, vai alguns pastores, vão estar lá no congresso lá, o bispo Paulo vai, o Paulo Lima vai, o bispo Paulo Lima também vai, né? Enfim, vai ficar para a próxima. Eu falei até para o bispo do domingo passado aqui que vai ficar para a próxima. Eu queria que ele ficasse de pé, queria que o pastor Laércio viesse aqui. Ele chamou para cá, alguns já o conhecem, né, do projeto Trilha, teve aqui com a gente, naquele sábado, eu trabalhei, gostou muito daquilo, ele viu muita gente na rua, né, e já estão recebendo pessoas daquele trabalho, né, que foi feito aqui. A gente joga a semente e aí depois de um tempo aquela semente vai germinando e vai vir os frutos. Querido Deus, obrigado pela vida do teu servo, minha irmã Cecília também, ele que vai estar ministrando a tua palavra nesta noite. Seja com ele, ó Deus, como teu arauto, e tudo aquilo que tu já colocou em seu coração, ele possa trazer para nós, porque a palavra do Senhor é o nosso verdadeiro alimento. Que ele seja usado e ousado por ti nesta noite. Te pedimos isso e te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos amém? Amém. Agora é contigo. Estou abrir aqui esse microfone que leva uns minutinhos para. Eu vou usar uma Bíblia nova que eu ganhei hoje. Ele me deu de presente essa Bíblia. Eu falei, rapaz, eu deixei uma Bíblia velhinha aí, a Bíblia de guerra, esqueci aqui. Ele falou, meu, que Bíblia é essa? É velha demais. Eu vou dar para esse pastor uma Bíblia nova, mas eu não separo da minha velhinha não. A minha pretinha é bonita, minha pretinha velha, minha Bíblia, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Levi, da igreja também, né? Você pode sentar-se. Eu quero falar um pouquinho sobre um tema urgente. Eu tenho durante 4 semanas falado sobre vazios. Diga para o teu vizinho assim, se não for no posto, falta gasolina. Se você não abrir o registro da sua casa, falta água. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a correria da vida faz com que a gente tenha vazios. Vazios esses que não agradam a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como sermos cheios do Espírito nos dias atuais, nos dias onde a correria, onde o tempo está escasso, onde nós vemos tantas notícias horríveis e a gente precisa continuar se enchendo de Deus. Amém? E o texto que o Senhor me levou está lá em Mateus capítulo 6, um texto conhecido de todos nós, que é a oração do Pai Nosso. Porque os discípulos de Jesus disseram assim, Senhor,
João Batista ensina os seus discípulos a orar. E nós não sabemos orar. Em suma, nós queremos aprender a orar, mas nós não sabemos orar. Eles colocaram essa indagação para Jesus, e Jesus falou: pois tudo bem, vou ensinar vocês. Em outras palavras, não é o que vocês querem ouvir. O que eu vou ensinar para vocês é a vontade de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, irmãos, eu falo que é a bússola da igreja nos dias de hoje. Quando nós nos pegamos orando a oração do Pai Nosso, ou analisando a oração do Pai Nosso, nós vamos descobrir que todos os instrumentos e elementos de Deus para não ter vazios na nossa vida estão aqui. O item após o item. Uma verdade após a outra verdade. Ok? Eu vou ler primeiro para você, quiser me acompanhar. A Bíblia é a mesma versão, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos também perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Agora vamos um pouquinho na frente, capítulo 7, versículo 7. Jesus primeiro ensinou a pessoa a orar. Depois Jesus começou a incitar as pessoas a orarem. Não era mais ensino, era motivação, era conselho, era direção. Eu creio que essa é a direção de Deus para a sua vida hoje, aqui neste lugar. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. O que de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês está nos céus. Você pode dizer amém? Amém. Dará coisas boas ao que lhe pedirem. Até aqui. Pai amado, Pai querido, nos abençoa com a Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis, Senhor, onde há muita pressão na vida da igreja, Senhor, mas também há muita pressão na vida das pessoas do mundo. A igreja, Senhor, confia em Ti, a igreja reluta, a igreja se mantém de pé, mas lá fora, Senhor, as pessoas estão desesperadas. Lá fora, muitas vezes, elas não sabem o que fazer. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Tu possas falar aos nossos corações nesta noite, para que o Teu nome verdadeiramente seja santificado através das nossas vidas, no poder do nome de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Aqui um grande paradigma. Por quê o pastor está falando isso? Porque quando se fala assim, não faça como os escribas e fariseus que oram em pé, dá a impressão que ele está falando que orar em pé é pecado. Mas orar de pé é preparação para receber. O que Jesus estava indagando aqui era que eles ficavam de pé para que houvesse visibilidade daquilo que eles estavam fazendo. E as pessoas diziam assim: fulano é muito espiritual, fulano está orando na praça. E Jesus disse assim: você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, em secreto tu irás orar ao Pai que em secreto está, e o Pai que está em secreto responder-te-á. Amém? Aí ele começa a falar sobre o quarto secreto, o lugar secreto, o lugar da adoração. Eu louvo a Deus que a jovem começou a cantar um louvor aqui. Eu falei: ô Senhor, Tu és bom demais, testifica. O lugar secreto, o lugar da adoração, o lugar aonde Deus quer que a igreja esteja presente, aonde Deus quer que a igreja invista o seu tempo, aonde Deus quer que a igreja doe a sua vida. E quando eu vejo um desenho de 30
7 anos, né? Eu não conhecia o pastor Levi, ele não tinha cabelo, ele já era careca, né? Mas eu creio que o cabelo dele caiu aqui, né? Porque nós, pastores, nós doamos a nossa vida na igreja do qual nós pastoreamos. Nós caminhamos braço a braço com as ovelhas, né? Choramos quando sepultamos alguns e nos alegramos quando nasce alguém. Lá na igreja, quando nasce uma criança, eu falo, a igreja está crescendo. Esse daqui a 20 anos não sai da igreja. E a gente fica ali naquela vibração que a igreja está crescendo, porque as famílias estão posicionadas na visão e as gerações estão vindo, né? Eu estive aí no casamento do Lucas, com o pai e a mãe dele ali. Breve, quando chegar o netinho vai ser crente também, né? Aí vai ser, oh meu Deus, mais um. É a geração que vai surgindo. Por quê? Porque começou a obra de Deus na vida de uma pessoa, atingiu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e Deus vai fazendo a obra de uma forma extraordinária. Mas a oração, ela é o instrumento de Deus para não ter vazios. Quando a gente conta assim que algum cristão está em depressão, a gente fala assim, não tem orado, está vazio. Porque quando nós estamos em oração, Deus nos revela coisas que o inimigo sabe, mas ele tenta nos esconder. E Deus revela pela obra do seu Espírito. Quando Jesus começa a falar para a igreja, olha, o padrão agora não é dos escribas e fariseus. Vocês vão ter que abandonar a religiosidade. Em outras palavras, acabou a ladainha. Você não precisa ficar falando toda coisa para Deus a toda hora, porque Deus sabe de todas as coisas. E você não precisa ficar fazendo vãs repetições. E você precisa gritar muito, porque Deus não é surdo. Você precisa se ligar com Deus no Espírito. Ele começa a falar na ligadura do Espírito. Então Cristo trouxe uma nova visão. Uma visão que confrontava os conceitos e preceitos da época, das leis dos profetas. E Cristo trouxe uma receita para a igreja. Irmãos, essa receita de Cristo é a receita para a tua vida e para a minha vida. E nós não podemos abandonar essa receita, que é a única receita que nos mantém saudáveis. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós estamos saudáveis. Quando nós perdemos a vida de oração, nós ficamos enfermos. E pelo incrível que pareça, né? Muitas coisas acontecem para você não ter tempo para orar, né? Muito trabalho, você quer ganhar muito dinheiro, você quer ver aquele filme bacana, né? Escuta assim o jovem dizer assim, já está no cinema, pastor, já está no cinema. E eu falo assim, já está no teu coração, Jesus. A obra do Espírito chegou primeiro no teu coração. Não é pecado não ir no cinema, é pecado ir no cinema e não orar. Não é pecado namorar, é pecado namorar e não orar. Não é pecado casar, é pecado casar sem pedir a direção a Deus. Pecado. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso nos direciona para essa verdade. Vamos ver aqui o que Jesus está ensinando. Olha, quando você orar, olha assim, Pai Nosso que estás no céu. Primeiro ponto da oração do Pai Nosso: só pode chamar Deus de Pai quem é filho. Cunhado não pode chamar Deus de Pai, primo não pode chamar Deus de Pai, vizinho não pode chamar Deus de Pai, só os filhos. Aí você vai dizer para a pessoa do teu lado assim, que bom que o filho é você. Diga para a pessoa do teu lado. Mas nós temos que acreditar nisso, irmão. Nós temos que comprar essa visão. Quando a gente vai fazer a oração a Deus, a oração do Pai Nosso, dentro do conceito de Deus, porque a oração do Pai Nosso não é uma oração repetitiva, é um ensinamento de como você deve fazer. Nunca chegue diante de Deus sem saber diante de quem tu estás, quem Ele é e quem és tu. Ele é o Pai, com toda autoridade, todo poder. Nós somos os filhos amados que Ele tanto ama. Isso que nos faz, irmãos, ter livramentos. Isso que faz com que os vazios que tentam ocupar a nossa mente, o nosso coração, caem por terra.
Porque o fato de você lembrar, saber, trazer à tona que você é um filho de Deus, faz com que você aprenda, que diz assim a palavra: aquele que é nascido de Deus, Jesus Cristo, nos guarda e o maligno não nos toca. Então nós somos como o mundo não, nós somos filhos amados de Deus. E temos todos os direitos do filho, herança, tudo. Tudo que um filho tem de direito, nós temos também. Ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele não está falando que santificado é o teu nome. Ele está falando que santificado é o nome do Senhor. O que é santificar o nome de Deus, irmãos? É quando você tem gratidão, né? Eu gostei de ver o pastor Levi falar, né? Tem gratidão de uma pessoa que ajudou ele. Gratidão se paga, gratidão se conhece, né? Se reconhece. Santificado seja o nome do Senhor. É quando todas as vezes você lembra que Deus usou alguém para te abençoar. Que Deus usou a vida de um filho, de um outro filho, para ser um instrumento na tua vida. Você santificar o nome do Senhor é quando você, como filho de Deus, sabe que aquela situação que você entrou e você conseguiu sair, você entrou pelo teu erro, pelo teu equívoco, pela tua atitude, mas mesmo assim o Papai do Céu não deixa a gente ali, Ele nos arranca dali para a sua glória, porque o Pai zela por cada um dos seus filhos de uma forma muito especial. Outra coisa que eu aprendi aqui na relação com o Pai Nosso é que ele diz assim, ó, quando você orar, diga para Deus: venha o teu reino. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é pedir a Deus para vir o reino de Deus? É você dizer para dentro de você: eu não quero ser como o mundo, eu não quero ser falso, eu não quero ser aquele camarada rebelde. Eu preciso ser um filho de Deus, um servo de Deus, com carteirinha de filho de Deus, com certidão de nascimento, com tudo que eu tenho direito diante do Pai. Isso que é, e que o texto diz que é para vir o reino de Deus. Em suma, eu preciso tomar uma postura de que eu verdadeiramente sou um filho de Deus. Porque olha só, o diabo vai dizer para você que você não é filho de Deus. A tua família vai dizer que você não vale nada. Amém? Se você der uma derrapadinha dentro de casa, se você falar uma abobrinha, seja ela qual for, misericórdia. As pedras são jogadas na tua direção. Diz para você: você diz que é crente, falou abobrinha, você errou, você é um pecador, né? Aí o inimigo fica colocando isso no teu ouvido para você esquecer quem você é. Por isso que a Santa Ceia do Senhor na igreja faz com que você traga à memória quem é o Senhor, quem tu és. Fazer isso em memória de mim. Nunca se esqueça que você é um filho e que Deus é o Pai e que eu morri na cruz para que você pudesse ser chamado de filho. É uma verdade que nós não podemos ignorar, irmão. Venha o reino de Deus. Só que o reino de Deus, para chegar na tua vida, tem uma condição: é que a vontade de Deus seja feita e a tua não. Eu digo para o teu vizinho assim: deu ruim. Porque diz assim: que faça, Senhor, a tua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. E muitas vezes o que nós queremos fazer, irmãos, não é a vontade de Deus. Eu vou citar alguns exemplos para você. Um deles, Pedro, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava orando, Deus falou para ele: Pedro, meu filho, não rejeite aquilo que eu abençoo. O que eu abençoo, não ignore, não rejeite. O mesmo Deus falou com Cornélio, um homem temente a Deus, um homem íntegro, né? Mas aquele homem não conhecia Jesus. Aquele homem conhecia as leis dos profetas. E aquele homem foi visitado por Deus, e Deus falou assim: Cornélio, manda alguém na casa, lá onde está Pedro, para que Pedro venha aqui falar tudo aquilo que eu preparei para falar para vocês. E quando Deus falou com Pedro, Pedro falou: não, Senhor, eu não vou pregar esse povo não. Esses caras são pecadores. Como eu sou um evangelista, eu sempre falo que o maior teste de um evangelista é quando você vai com ele na beira do lixão e manda ele abraçar alguém. Se ele abraçar o fedorento, ele é um evangelista. Se ele não abraçar, desiste. Porque abraçar o cheiroso é fácil. É muito simples abraçar o cheiroso.
abraçar o bonzinho, abraçar o bonitinho, abraçar o amigo, o parente. Mas o evangelista abraça o fedorento. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava pregando numa igreja, não posso dizer o nome, né? Entrou uma pessoa de rua, ela sentou, o meio da igreja ficou vazio. O homem estava fedendo muito, todo mundo saiu de perto dele e ficou um buraco assim no meio da igreja. Todo mundo pulou fora e ele ficou sozinho, né? E ele percebeu isso. Quando ele ia se levantar para sair, eu fui lá para ele e falei: ô meu querido, senta aqui no primeiro banco, que aqui é o teu lugar. Senta aqui. Está aqui porque Deus tem uma obra na tua vida, fica aqui. E ele ficou, e aquele homem se converteu, irmãos. Mas no início todo mundo olhou para o cheiro daquele homem, para as roupas que aquele homem estava vestindo, o jeito daquele homem, a sua barba, né? O seu rosto sofredor. Muitas vezes isso acontece. Pedro, quando mandaram chamar Pedro, Pedro falou: peraí, não vou pregar para esse povo não, eu sou judeu, eu não sento que esses caras nem que a vaca tussa, vou não. E Deus falou para ele: Pedro, vai, esse é o que estou te mandando. Pedro, esqueceu que a oração diz: seja feita a minha vontade. Muitas vezes nós esquecemos que a vontade de Deus é soberana e que a vontade de Deus vai acontecer independente das nossas reações, das nossas atitudes. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês: Jesus fala para os seus discípulos assim: ó, vamos lá para o outro lado, para a terra dos Gadarenos. Jesus chega lá na beira do cemitério, tem um homem endemoniado, uma legião de demônios. Os discípulos ficaram preocupados, né? Eu lá na igreja eu falo que o teste do diaconato é quando a gente vai visitar alguém endemoniado, para o diácono tirar o demônio. Ou o diácono tira o demônio, ou o demônio bota o diácono para correr. E a gente fica esperando para ver o que vai acontecer. E os irmãos não querem visitar com o pastor, eles estão com medo. Eu falo: pastor, que isso, pastor? E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem que estava travado pelo demônio, um homem que tinha um vazio, ele tinha o desejo de encher seu coração da presença de Deus, mas o seu coração estava cheio de coisa ruim. E ele não tinha força. Ele não tinha como fazer. Ele não tinha como se libertar. Ele não tinha como resolver a sua vida. E o que aconteceu quando Jesus chegou lá? Jesus olhou para ele olhou para Jesus, e os demônios falaram assim para Jesus: quem tem tudo contra nós, ó Filho de Deus? Não nos mande embora. Está passando ali uma manada de porcos. Jesus falou: tá bom, no porco você pode ir para o lugar de vocês, é na vida do porco, mas esse aí eu estou limpando agora. Esse aí eu estou restaurando agora. Esse eu estou fazendo viver agora. Mas às vezes nós não entendemos, porque aquele homem, ele queria seguir Jesus, ele falou assim: não vai seguir não, fica aí. Porque eu quero que a tua família veja o que eu fiz com você. Irmãos, o maior evangelismo não é tocar papelzinho, nem dar folheto, também não é abraçar mendigo. O maior evangelismo que a igreja pode fazer é a tua família ver que você teve jeito, que você mudou, que você que falava palavrão não fala mais, você que fazia um montão de coisa errada não faz mais, você que adulterava não adultera mais, você que fazia tudo aquilo que o mundo te lançava na podridão, você não faz mais. Esse é o maior testemunho da vida cristã. E quando o pastor pega alguém que está totalmente perdido e a gente vê Deus na vida daquela pessoa, nos traz uma alegria na alma. A gente poder ver aquela pessoa restaurada, depois a gente vê aquela pessoa servindo, a gente vê aquela pessoa servindo a Deus. E Jesus disse para aquele ex-endemoniado: fica aí para servir, filhão, vai lá, ó, vai lá, tua família precisa ver você. Porque o inimigo disse que não tinha jeito na vida deste homem, mas aonde eu estou, os vazios eu preencho. Cristo é o que preenche o vazio na vida das pessoas. Um outro exemplo também, uma mulher que tinha um marido crente, muito crente. O seu marido, antes de morrer, teve uma dívida imensa.
Os credores mandaram um aviso para ela assim: se a senhora não pagar a dívida, eu vou levar seus 2 filhos como escravos. E ela falou assim: o que eu faço? Não tem como pagar a dívida. Ela veio o profeta. E quando ela falou com o profeta falou assim: mulher, o que você tem na sua casa? Ela disse assim: eu não tenho nada, Senhor. Parece você, não parece? Não sei se você parece com essa mulher, né? Mas os meus filhos é assim: se eles abrirem a geladeira e o que eles querem não tiver lá, eles falam para a mãe assim: mãe, não tem nada nessa casa para comer. A sua família é igual a minha? É isso? Porque ele quer comer um negócio que não tem na geladeira. Mãe, a senhora vai no mercado quando? Não tem nada, mas tem um montão de coisa lá. É porque não tem o que ela quer. E aquela mulher falou assim para o profeta Eliseu: na minha casa não tem nada, apenas um bocadinho de azeite. E Jesus olhou com compaixão para aquela mulher e disse para ela assim: pegue emprestado com seus vizinhos vasilhas não poucas, fecha a tua porta em secreto com seus filhos. Escuta bem essa palavra: em secreto, irmãos, porque há coisas na nossa vida que ninguém ali na nossa família pode participar. Há momentos que Deus separou só para os nossos, amém? E a gente não tem que contar para ninguém, a gente só tem que deixar os outros verem o que Deus fez na nossa vida. E aquela mulher mandou os filhos pegaram vasilhas vazias, não poucas, e toda vez que ela preenchia uma vasilha, a vasilha ficava cheia, botava outra vasilha, ficava cheia, todas as vasilhas foram cheias. E quando ela falou assim: me passa mais uma, um dos filhos disse assim: mãe, acabou. E a palavra de Deus diz que a fonte da provisão parou. Aquela mulher podia pegar o dinheiro, fazer o que ela quisesse com aquele dinheiro, mas ela fez saber. O profeta perguntou assim: Senhor, o que eu faço? O profeta disse assim: vai, vende, paga a tua dívida e viva você e teus filhos do resto. Amém. Irmão, o que a gente pode aprender com isso? Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente entrega na mão de Deus algo, por mais que seja pouquinho, Deus faz um pouquinho grandes coisas. Deus faz com que a gente consiga enxergar aquilo que normalmente no dia a dia nós não enxergamos. Uma outra pessoa também que Deus colocou no meu coração, uma mulher sunamita, ela era uma mulher rica, cheia de dinheiro, porque tem gente que acha que o vazio na sua vida é falta de dinheiro, mas para alguns o vazio é falta de filho, para outros o vazio é falta de emprego, para outros o vazio é falta de paz, né? Eu não sei qual vazio que você tem dentro de você, mas eu te digo que você está no lugar certo, no lugar onde os vazios são preenchidos, porque só Jesus pode preencher todo e qualquer vazio na vida das pessoas. Às vezes você tem um plano, um projeto, e parece que o projeto não vai para frente. A pergunta é: você voltou na oração e você disse assim: que seja feita a tua vontade, Senhor? Porque se a vontade de Deus foi feita na sua vida, todo aquele projeto que está no teu coração foi Deus que colocou, e Deus vai honrar o projeto do início ao fim. Essa igreja está de pé hoje aqui porque Deus colocou no coração do pastor Levi. Ele estava cheio de cabelo, o cabelo dele era grandão, né? E Deus falou assim: ó, Levi, meu filho, vem cá, ó, você vai começar, tem pouca gente ali, Levi, mas vai, persevere. Eu vou mandar pessoas para te ajudar, eu vou mandar recursos para você, eu vou abençoar a vida de alguém para abençoar a sua, eu vou fazer que você tenha braços fortes, Levi, eu vou fazer com que você nunca ande sozinho. Aí eu cheguei aqui, olhei para o grandão ali, esqueci o nome dele, qual é o nome? Guilherme, né? Eu estive aqui, o Levi falou para mim: eu apresentei esse menino, olha o tamanho do homem. Se eu apresento um cara desse, eu boto ele de segurança meu particular, do meu lado, tomando conta de mim. Onde eu for, levo ele comigo. Tu leva ele de segurança não? Desse tamanzão grandão, né? Mas Deus faz assim, Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa abençoar e também que nos abençoe. Porque Deus usa pessoas, irmãos, para nos abençoar. E aquela mulher foi e pediu a bênção aos seus vizinhos, pediu
vasilhas vazias, e os vizinhos doaram para ela. O que significa vasilha vazia? É que na região todo mundo estava com os potes vazios. Tinha uma seca na época, uma fome na época. Deus falou para ela assim: traga as vasilhas vazias. Pegou? Enche as vasilhas vazias. Agora vai, vende, paga a tua dívida. Pagar a dívida significa honrar o nome do Senhor. Depois viva o resto. E aquela mulher podia ter feito o que ela quisesse fazer, mas ela fez aquilo que o profeta mandou, de uma mulher próspera. Porque a prosperidade não é aquilo que você tem na mão, é aquilo que Deus produz na tua mão, aquilo que Deus faz ser fluente na sua mão. Outra coisa aqui que eu peguei, tem um caso de uma outra pessoa, mas eu vou falar um pouquinho lá na frente. Essa mulher sunamita, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, ela tinha tudo, mas ela não tinha filho, ela tinha uma amargura de alma. Ela queria um herdeiro e não tinha, e seu marido já estava velho. E o profeta falou para Geazi: Geazi, essa sunamita abriu a sua casa, construiu um quartinho para mim aqui, ela botou um móvel, ela tem me ajudado com tanta cordialidade, com tanto amor. O que ela precisa? Aí a sunamita falou assim: eu não preciso de nada, eu tenho tudo. Aí Geazi disse assim: Senhor, ela não tem tudo não, ela não tem filho. Aí o profeta disse assim: então diga para ela que daqui a um ano ela vai dar luz a uma criança. E sabe o que ela fez? Ela disse: Senhor, não brinca comigo não, Senhor. Não brinca comigo não. Isso, ela já tinha se conformado. Às vezes, irmão, nós nos conformamos com aquilo que Deus não quer na nossa vida. Às vezes nós nos conformamos com as coisas que Deus não quer que aconteça na nossa vida, porque está faltando interação com Deus, para que a gente possa chegar dentro dos projetos que Deus determinou para nós. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, aquela mulher tinha uma criança no colo. Feliz? Passou um tempinho, a criança cresceu, o pai se alegrou, a mãe se alegrou, e o que aconteceu? A criança morreu. Às vezes, irmão, Deus permite que algo ruim aconteça com pessoas boas. Diga para o teu vizinho assim: só acontece quando Deus permite. E muitas vezes é para a glória de Deus se manifesta. Aquela mulher pegou, foi até o profeta olhou e falou: Geazi, por acaso não é a sunamita que vem? A Geazi falou: vai até ela e pergunta se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o seu marido, se vai tudo bem com o menino. E sabe o que ela respondeu para Geazi? Está tudo bem. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida ligada em Deus, a tristeza não toma conta do nosso coração. Ela não domina a nossa mente, o nosso coração. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, irmãos, chegou até o profeta e disse assim: Senhor, eu por acaso pedi um filho, e agora ele morreu. Às vezes Deus quer que você se desabafe diante dele, mas você precisa se desabafar diante de Deus para ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E sabe o que aconteceu? O profeta deitou em cima da criança, o fôlego de vida voltou, ele devolveu a criança na mão da mãe. Aquele vazio, o segundo vazio na vida daquela mulher, não existiu mais. Quem sabe você chegou na casa de Deus com um grande vazio no teu coração? Aqui é o lugar onde o Senhor acaba com todo e qualquer vazio. Ele continua aqui na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aí é tremendo, porque Deus não quer que você fale do dia de amanhã. Deus quer que você converse com Ele do dia de hoje. A provisão de Deus vem diariamente. Deus dá diariamente tudo que você necessita. O amanhã você não sabe se vai chegar para você.
Lá na igreja eu brinco, né, que uma irmã falou assim: pastor, eu estou cheio de problema. Eu falei para ela assim: ó, eu vou te dar 2 receitas para você. Ou você ora para o problema acabar, ou você morre que eu vou te sepultar. Porque se você morrer, o problema acabou para você, vai ficar para a tua família. Presente de herança. E ela: que isso, pastor? Eu falei: então vamos orar para Deus resolver. Porque as pessoas deixam os problemas pessoais dominarem a sua vida, trazer pânico, trazer medo, trazer uma série de coisas que Deus não quer que a pessoa viva isso. E é engraçado, irmão, que Deus nos dá hoje e amanhã Ele quer que você peça de novo. Amém. Porque Ele quer falar contigo todos os dias. Aqueles irmãos que só oram uma vez por mês estão perdendo. Melhor. Aquele que ora todo dia recebe o alimento novo, né? Recebe a provisão nova, a provisão saudável, a provisão do dia. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, ela falou assim: pastor, olha, eu vi uma pregação aí do Silas Malafaia, que maravilha, eu só tenho que ver. Quando ela mostrou para mim, eu falei: irmã, quando o Silas Malafaia pregou essa mensagem, eu era jovem, aquela turma já morreu tudo, a mensagem foi para eles, a mensagem não foi para a senhora. A mensagem foi para todo mundo que já bateu a cachuleta. Ouça a palavra de Deus fresquinha hoje, porque a palavra de Deus vai restaurar a sua vida, mas ela é fresquinha no dia de hoje. Amém. A gente não pode, irmãos, se perder no meio do caminho da nossa fé. A igreja precisa continuar na fé. A igreja precisa continuar vencendo os desafios. Eu louvo a Deus quando o pastor me diz assim: nós estamos com o desafio da obra. O dia que acabar a obra aqui, o pastor Oliveira vai ter que ter uma outra coisa para fazer. Porque a igreja que não tem desafio, afunda. Posso dizer um amém, irmão? Amém. Porque é só através do desafio da igreja que Deus resolve todos os desafios de vocês. Vocês sabem que eu sou missionário. Eu vim para um retiro de pastor no Rio de Janeiro e só tinha o dinheiro da vinda, não tinha dinheiro da volta. Mas eu sou um homem de fé, falei: eu vou. Aí vim. Um pastor falou que ia pagar um retiro, uma igreja grande, e um missionário, todo bobinho, todo alegre. Quando eu cheguei na porta do hotel, o cara não pagou, me botaram para fora. Falei assim: o senhor não pagou, não pode entrar. Eu falei: pô, meu irmão, eu andei 1.350 quilômetros no carrinho velho e vim aqui para o retiro. E ele falou, né? Se não pagar, não entra. Eu falei para ele assim: aceita papagaio, cheque pré-datado, divide 10 vezes, 20 vezes. E ele falou assim: me dá um cheque pré-datado, é para daqui a 15 dias. Eu fui, dei o cheque pré-datado e entrei. Sentei numa mesa do lado do bispo Rubio e falou assim: aí, Arthur Laerte, eu comprei um apartamentinho lá, custou não sei quantos milhões, né, no Nova Iguaçu. Aí o outro dizendo assim: não, a igreja comprou um sítio. E eu cá comigo assim: eu não tenho dinheiro da passagem para voltar, eu não tenho dinheiro da gasolina, eu estou aqui passando fome. Eu calado, e eles com aqueles assuntos, né, do alto clero, e eu ali, né, na minha, tranquilinho. Participei de todas as rodas de oração. Quando chegou no final do evento, veio um pastor de uma igreja pobrezinha. Ele bateu no meu ombro e falou assim: meu irmão, você é um homem de Deus. Deus falou comigo que você não tem dinheiro para voltar. Está aqui o dinheiro para você voltar. O cara botou o dinheiro no meu bolso. Eu dei glórias a Deus, comecei a chorar. Falei para ele: meu irmão, muito obrigado por você ter me tirado essa vergonha. Deus te usou. Porque olha só, irmão, Deus nos tira da vergonha, mas usando pessoas que acreditam e ouvem a voz de Deus, irmãos. Há muitos que ouvem a voz de Deus e ignoram. Muitos acham que tem alguma coisa errada. Parece que a gente está falando outro dialeto, uma outra linguagem. E as pessoas... E o que aconteceu? Eu consegui o dinheiro e voltei. Só quando eu estava a caminho, o diabo da igreja me ligou e falou assim: pastor, glória a Deus, aleluia. E eu tinha deixado o pastor para pagar lá, que ia vencer no dia que eu ia chegar. Eu falei: glória a Deus. Irmão, como é que foi a entrada? Ele: pastor, deu ruim. Não entrou quase nada. Não tem dinheiro para pagar as contas. Eu falei: ah, Jesus. Ele me ligou, estava no meio da viagem. Eu continuei a viagem toda
dirigindo e orando. Dirigindo e orando. Cheguei na igreja, pedi a Deus para mandar alguém para me ajudar. Irmãos, caiu um temporal, irmão, um temporal na cidade. Um temporal. E eu não via entrar um irmão da igreja no santuário. E eu fazia assim, passava assim, falava, Senhor, o Senhor falou para mim que o Senhor ia me honrar. Deu um descanso na chuva. A irmã Luzia, ela era esposa de um dos maiores candomblezeiros de Itabuna, na Bahia, tal do Zé Serra. E Zé Serra tinha morrido, e ela se converteu na nossa igreja, e ela pediu para eu destruir o centro espírita. Eu peguei um certificado com ela lá no Poder Público, no cartório, aluguei uma sexta-feira 13, aquela machadona, fiz jejum, fui com os irmãos lá e taquei o centro espírita no chão, na paulada, na marretada. Porque ela queria vender a casa principal e a casa, o centro era no mesmo terreno da casa, e todo mundo que quer ver a casa, não queria, que tinha medo. Quando eu estou tirando tudo com o caminhão, a levar para o lixão, a polícia rodoviária fechou e me prendeu, eu fui preso. Porque o camarada que era líder lá do centro, junto com as outras pessoas, era chefe lá na Polícia Rodoviária Federal, e me pegou na rodovia. Aí deu ordem de prisão, e eu falei para ele, o senhor não pode me prender, eu sou uma autoridade eclesiástica, eu não posso ser preso. A não ser que o senhor tem algum mandato, o senhor tem mandato contra mim, o senhor não pode me prender. O senhor está trafegando na via federal, eu falei, eu posso andar, eu tenho habilitação. O carro do caminhão tem documento, ele começou a discutir comigo, eu falei, eu vou resolver. Aí peguei a ligação, liguei para o Coronel Santana, liguei para o Coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia, falei, ó, aquele caminhão que são me emprestou, eles prenderam eu, o caminhão e o sargento, está todo mundo preso. Aí por que te prendeu? A Polícia Rodoviária Federal. Eu falei assim, vou mandar minha galera aí. Gente, chegou um montão de viatura da polícia do Estado da Bahia, todo mundo puxou o revólver e falou assim para os caras da Polícia Rodoviária Federal, ó, larga ele, a gente vai trocar tiro. É um pastor que a gente ama. Nós passamos, fomos lá no lixão, tacamos fogo, demorou para pegar o fósforo. Olha, taca fogo, não pega, no final pegou fogo, explodiu aquilo tudo lá, acabou o centro. Essa moça vendeu a casa. Eu não sabia. Quando eu cheguei, os filhos deram a parte dela. Nesse dia foi ela e uma outra irmã, só foram 2 pessoas na igreja. Eu já tinha até desistido de pedir oferta, irmão. Já estava assim, já estava com o pneu arriado, eu estava assim, meu Deus, e agora? E daqui a pouco ela falou assim, pastor, a oferta da viúva. E ela andava devagarzinho, ela foi assim, né? E devagarzinho, chegou assim, entregou um envelope na minha mão e disse assim, Deus é fiel, pastor. Eu falei, envelope na minha mão. Era o valor da dívida que eu tinha que pagar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quando a gente ora, irmãos, Deus nos socorre. Quando a gente ora, Deus mostra um sobrenatural. Eu nunca imaginaria que uma oferta viria daquela senhora tão simples. Mas ela já faleceu, irmã Luzia, era uma bênção. A mulher de oração, a mulher, né, que entrou para o reino de Deus com fome e sede do Senhor. E ela dizia para mim assim, pastor, estou amando ser cristã. Que diferença, lá eu era escrava, aqui eu sou livre. Era uma irmã presente e Deus usou ela. E eu paguei a conta da igreja e graças a Deus até hoje, irmãos, eu nunca deixei de pagar uma conta da igreja. Nunca. O irmão falou assim, pastor, o senhor tem que fazer curso com o Edir Macedo. O senhor for lá, ele vai te ensinar como tirar oferta. Eu falei assim, sabe como é que eu tiro oferta? Eu oro primeiro em casa e falo assim, Senhor, está aqui as contas. Se o Senhor não tocar no coração daquele povo, eu não vou pagar a conta. Eu queria tanto que o Senhor abençoasse um por um. Aí eu cito o nome de cada irmão que eu lembro na hora. Abençoa a vida do fulano, do ciclano, do ciclano, do ciclano. O outro lá merece um emprego melhor. Abençoa, Senhor, abençoa. Aí quando eu chego na igreja, eu falo assim, chegou o momento de abençoarmos a obra do Senhor. Aí todo mundo levanta. Porque quem fala com eles é o Senhor. Você, igreja, você tem um pastor, um homem de Deus de oração.
E eu creio que o maior desejo do coração dele é que você seja igual a ele. Uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem um sustento nas escritas sagradas, uma pessoa que dependa de Deus, irmãos. E Deus age segundo a vontade do teu coração. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus vai te honrar sempre, nunca vai deixar de te honrar, ok? E aqui diz assim: o pão novo de cada dia nos dá hoje. Deus te deu de hoje, não amanhã. A Deus pertence. O que vai acontecer contigo amanhã você não sabe, nem eu. Graças a Deus por isso, porque senão você morrer de infarto hoje. Isso você sabe, né? Aí diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Há muitas pessoas que acham que essa dívida é uma dívida financeira com Deus. Não é. A dívida com Deus é que todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente está devendo. O que é isso, pastor? Você ora e diz assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Você acaba de orar e faz a tua vontade, esquece Deus. Aí você está com dívida. Mesmo você estando com dívida com Deus, Ele nos ensina a pedir a Deus para perdoar as nossas dívidas. Uma vez um irmão falou para mim assim: pastor, eu sou como pastor, um homem de Deus. Eu falei: rapaz, eu vou te contar um segredo que eu não conto para ninguém. Eu sou um miserável que careço da graça de Deus. Se eu ficar sozinho, eu seria o pior dos homens na face da terra. O que me faz ser um homem justo é porque Deus está na minha vida. No mérito é meu, é o Senhor. Quando a gente faz a obra de Deus, o mérito é do Senhor. Quando a gente ajuda alguém, o mérito é do Senhor, né? Quando a gente ora por alguém, alguém é curado, o mérito é do Senhor, não é nosso. Porque o dia que eu e você acharmos que somos alguma coisa, nós vamos desandar, nós vamos nos perder, né? E era isso que Jesus estava dizendo: ó, cuidado que os escribas e fariseus oram de pé na praça, e eles ficavam assim: eu sou servo de Deus, oh glória. Aconteceu isso comigo. Um irmão congregava comigo, pastor. Na época eu não era nem diácono, eu era membro da igreja. O pastor ligou comigo: pastor, irmão Laércio, você está em casa hoje, está de folga? Eu falei: hoje estou de folga. Não dá para você passar na casa do diácono fulano e tal e pegar um documento para mim lá, que ele ficou de preparar para mim? Eu falei: tá bom, você vai avisar ele? Não, depois eu aviso ele. Aí peguei meu carro, cheguei na casa do irmão, parei embaixo. Quando eu parei na porta da casa do irmão, ele estava brigando com a mulher lá em cima, o pau estava quebrando e a panela voou. E um quebra-pau que vocês nem imaginam. E eu do lado de fora sem saber o que fazer. E eu fiquei assim na portaria, dizendo assim: agora o que eu faço? Se eu ligar para o pastor, eu vou queimar o irmão. Se eu não fizer nada, o sangue dele está na minha mão. O que eu faço? Aí daqui a pouco eu tive uma ideia. Peguei aquele meu celular, que eu tinha um celular tijolão. Liguei para a casa dele e ele atendeu: alô? Eu falei: fala, madre. Louvado seja o nome do Senhor nas maiores alturas, para a terra a quem Deus quer bem. Fala, abençoado de Deus. O que tu quer? Eu quero que você desça aí para a gente conversar sobre essa vergonha. A casa caiu. Diga para o teu vizinho: as coisas de Deus são de grande importância. E eu perguntei para ele assim: meu filho, eu não gostaria de falar com o pastor, porque eu acho que quem tem que falar com o pastor é você, se você me ajuda. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te dar só 10 dias para você se pronunciar. Se daqui a 10 dias eu bater no gabinete do pastor e falar assim: pastor, o irmão fulano veio conversar com o senhor e disser que não, eu vou ter que contar para o pastor o que eu vi. Mas não faz isso comigo não, é covardia comigo. Eu só quero te ajudar, eu não quero te julgar. Aí ele foi, bateu no gabinete do pastor. Quando deu 8 dias, ele ligou para mim e falou assim: tem certeza que você vai me perdurar? Eu falei: pô, eu não tenho outra opção para ele, não. Ficou estreito agora, você precisa falar, porque senão o teu sangue está na minha mão. Eu não vou pagar preço de uma coisa que eu fiz errado. Aí ele foi, conversou com o pastor foi, disciplinou, tratou, cuidou,
depois ele voltou para suas atividades depois de tratado, porque ele estava com um vazio dentro do seu coração que nem ele percebia. A vida de consagração, irmãos, a vida de oração, ela precisa ser vista por nós como algo de suma e grande importância, porque senão a gente se perde e nem percebe. A gente se desvia do alvo e nem percebe. Porque ao invés de nós fazermos a vontade de Deus, acabamos fazendo a nossa própria vontade. Olha só, e a gente tem muita vontade, viu, irmão? Você é igual a mim? Tem muita vontade. Né? Mas será que o que a gente quer é o que Deus quer para nós? Será que a gente consegue fazer igual Pedro ouvia a voz de Deus, falou assim: Pedro, não rejeite quem eu santifiquei, não rejeite. Vai lá e prega a palavra. E vai trazer para você à tona a oração do Pai Nosso, irmãos. Né? Eu queria dizer para você que o maior vazio que as pessoas têm no seu coração é que elas não estão pregando o Evangelho. Está todo mundo ocupado. A gente tem que fazer movimento, projeto TEA, projeto de não sei o que, projeto de oração de joelho, daqui a pouco a oração de cambalhota. A gente inventa um montão de coisa para motivar o povo, porque o povo está com os 4 pneus arriados. Eu queria dizer para você que muitas famílias foram abençoadas nesse lugar, mas tem muitas outras que estão lá fora. Uma família daquele homem que queria conhecer Jesus e Pedro não queria pregar. Porque Pedro via algo de errado naquela família. Não escolhemos gosto de ninguém que a gente vai pregar. A gente não olha a profissão, a gente não olha a condição financeira, a gente não olha a cor. A gente prega o Evangelho genuíno. Ide e pregai o Evangelho. É um exercício, né? A minha esposa não gosta de sair comigo, porque ela diz assim: você some. Eu estou conversando com ela, ela fala assim: fica um pouquinho. Aí eu desapareço, ela fica me procurando. Ela está crente que eu vou ficar lá no mercado fazendo compra. Eu estou no mercado evangelizando, todo mundo está no mercado. Eu vou perder a chance de evangelizar no supermercado? Você pode dizer amém, irmão? Você está com a esposa no supermercado, você não sabe fazer compra. Você bota no carrinho, a mulher tira. Amém, mulheres? O cara compra a marca errada, o preço mais caro, ele é horrível. Então, por enquanto que a sua esposa estiver lá enchendo o carrinho, o teu alimento, usa a tua vida para alimentar a vida de outro. Eu amo quando eu chegar, porque agora a gente não vai mais no banco. Antigamente eu ficava esperando alguém desligar no banco. Aí ficava assim: Safira! A pessoa ficava 10 minutos na fila e dizia: já estou aqui meia hora, já estou aqui 1 hora, essa fila não anda, não sei o que, a pessoa toda mal-humorada. Eu vou do lado dela assim, e vou cantando um louvor bem baixinho. É a fofoqueira que presta atenção no louvor, né? Aí eu vou aumentando o louvor assim aos pouquinhos, e ela fala assim: que música bonita. Eu falo assim: eu cantei esse louvor para que a sua alma, a senhora está muito atribulada, a senhora precisa conhecer Jesus Cristo, o dono da vida, o Senhor da paz, o Senhor do amor. E eu prego ali para a pessoa, pago a minha conta e vou embora. Não deixei de pagar a conta, não fugi da fila, mas evangelizei lá. Você está na faculdade, aqueles jovens com aqueles conceitos, né? Você viu lá em Israel, eles foram mortos numa festa rave. Voltou a igreja lá para tirar eles daquela festa. Deus está chamando a igreja, irmãos, para abençoar a igreja. Nós só somos abençoados, irmãos, quando nós abençoamos. Versículo 7, capítulo 7, versículo. Eu gostei dessa pedrinha aqui, essa pedrinha é abençoada, aqui, não deixa voar, não. Versículo 7 do capítulo 7 diz assim: peçam e lhe será dado, busque e acharão. Olha para cá agora para você entender. Peçam. Deus não vai dar se você não pedir. Engraçado, né, que a igreja fica esperando, né? Eu conheço uma irmã da igreja que falou assim: pastor, abri a janela e falei para Deus: Senhor,
se apresente para mim no céu. E eu falei para ela assim: quando a senhora morrer, a senhora vai ver Deus no céu. Agora a senhora só vai enxergar a nuvem. A senhora pode ouvir a voz de Deus, deixa a voz de Deus entrar no seu coração. E ela falou assim: por quê? Porque a pessoa cria um mecanismo dentro de si e ela esquece que ela tem que pedir a Deus aquilo que seja da vontade de Deus. Peça a Deus aquilo que Deus quer que você peça. Se você pedir, lhe será dado, né? Jovens solteiras, né? É lógico, bota lá: Senhor, me dá um bonitão, bem bonito, Senhor. Mas não esquece, não para por aí não. Um trabalhador, um servo do Senhor, né? Porque às vezes elas pedem bonitão e vem um gatão, safadão, ladrão, porque pediu errado. Ó, vocês não recebem porque vocês não sabem o que? Pedir. Tem que pedir segundo a vontade de Deus. E ele continua dizendo assim: olha, batam e a porta será aberta para vocês. A porta de um pai nunca está fechada para o filho. O filho pode chegar 2 horas da manhã na casa do pai, quando ele abrir a boca, né? O irmão Levi tem o fotocópia dele, né? Tem o menino dele, a cara dele. Você tem que fazer teste de DNA, né? Igualzinho. Eu fico imaginando que o Levi da idade dele é igualzinho, só pode ser igualzinho, idêntico, né? Mas a pessoa, um filho chega na tua porta 2 horas da manhã, o que tu vai fazer? Vai abrir a porta. Mas se o inimigo chegar, a porta não é aberta. Se o estranho chegar, a porta não é aberta. Ele está falando aqui para filhos, está falando para você: Deus tem uma porta para você bater. E se você bater, Ele vai abrir a porta. E ele continua dizendo aqui, ó: todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí Deus começa a dizer o seguinte: olha, vocês que são maus, vocês que não sabem o que fazem, vocês não fazem tudo para agradar o filho de vocês? Gente, se mexer comigo é tranquilo, mas se mexer com meus filhos, aí eu fico nervoso. Agora, se mexer com meu netinho, eu fico mais nervoso ainda. O meu netinho está na cancha agora, está na benção. Os filhos dizem assim: agora tu deu um netinho. Deus me deu um netinho. Eu pedi tanto a Deus que não morresse sem ver o netinho, já vi o netinho. Agora estou pedindo a Deus: Senhor, manda outro, porque um é bom demais, 2 será maravilhoso, né? Deu para entender, irmãos? Nós somos filhos. Nunca duvide de quem você é, irmão. O mundo vai fazer você tentar duvidar, mas não acredite no mundo não, porque o mundo é mentira pura. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ele não veio te dar uma vida comum, Ele veio te dar uma vida em abundância. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou falar do último homem agora para nós fecharmos a pregação. Naamã. Naamã era um homem importante, comandante do exército, um homem que mandava matar e dizia que não ia morrer, um homem cheio de poder, cheio de autoridade. Ele tinha tudo em suas mãos, mas ele tinha um vazio, ele tinha lepra. E Naamã não sabia o que fazer. Para ele, todas as suas chances tinham acabado. De repente, Naamã, o que ele fez? Ele trouxe da terra de Israel uma jovem para ser serva na sua casa. E essa jovem disse assim para sua esposa: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta de Israel, o profeta Eliseu, ele iria lá e Deus o curaria. Você entendeu a mensagem? Então se diga para o teu vizinho assim: eles não sabem. A gente precisa dizer. A gente precisa dizer para as pessoas assim: ó, o que para você não tem noção, o vazio que te assola tem um que vai te encher. O teu problema que é grave, tem um que vai solucionar. E aquela jovem falou: o que aconteceu? Naamã foi, juntou uma caravana, falou com o rei fez uma carta para o rei de Israel dizendo assim: olha, eu estou te enviando meu servo Naamã para ser curado. E o rei de Israel falou assim: meu Deus, como é que eu vou curar? Eu mesmo sou Deus. Ele disse assim: deixa vir a mim, para que eles saibam que existe um Deus em Israel.
Irmão, o mundo precisa saber que existe um Deus na sua vida. Que o mesmo Deus que tem te abençoado, Ele está disponível para abençoar a vida de muita gente que ainda não o conhece. E sabe o que aconteceu? Naamã foi levando uma caravana, querendo dar presente, e Naamã chegou lá na porta, e o profeta disse assim, ó, manda ele dar 7 mergulhos no rio Jordão. E Naamã ficou revoltado, porque Naamã pensava com ele mesmo, como muitas vezes nós, que o profeta ia sair lá de dentro, que erguer as mãos e dizer assim, seja curado no poder do nome de Jesus. Mas os profetas de antigamente não chegavam próximo de um homem com lepra, nem diante de uma mulher com fluxo de sangue. Naamã precisava mergulhar primeiro para ser salvo depois. Ele precisava ser limpo. Há pessoas da sua família que precisam ser limpos. Mas alguém tem que dizer para ela, eu conheço um que limpa. Eu conheço um que restaura. Eu conheço um que muda a sorte. Eu conheço um que preenche todo e qualquer vazio. Esse é o papel da igreja, irmãos. E sabe o que aconteceu? Naamã ficou revoltado. E seus servos disseram assim, Senhor, se o profeta pedisse uma coisa difícil, o Senhor não faria? Mandou o Senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão. É simples. E ele foi lá, mergulhou. Quando chegou na 7ª vez, a palavra diz que ele saiu, a sua pele parecia de uma criança recém-nascida. Aí ele foi no profeta. Aí o profeta foi recebê-lo. Ele disse assim, aqui ó, eu trouxe presentes, eu trouxe tudo aqui. E o profeta disse assim, não quero nada teu. É porque a bênção de Deus é gratuita. A pessoa tem que dar alguma coisa para Deus, não para nós. Quando eu ministrava na Bahia, eu ganhava de presente galinha viva, minha mulher não queria matar. Vocês estão rindo? Ele mandava entregar lá na minha casa uma galinha. Tu também pegou isso também? Recebeu galinha viva também? Nas tuas missões? Eu ganhava galinha viva, pato vivo, bicho vivo. Pastor, precisou matar. Eu falei, rapaz, não mato galinha não, eu tenho dó da galinha. Se eu for matar a galinha, eu não como. Ele dizia para as pessoas assim, não tem oferta para mim não. Porque quem está te abençoando é Deus. Faz o seguinte, vai lá na igreja no dia do culto e abençoa a obra de Deus. Deus tocar no teu coração, abençoa a obra de Deus. Faça parte do grande exército do Senhor. Faça parte daqueles que não são vazios, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Quem sabe você chegou hoje aqui amargando um vazio na sua vida. Quem sabe você tem ouvido que teu caso não tem solução. É o momento que você tem, meu irmão, de clamar a Deus na sua vida, de pedir a Deus para fazer aquilo que é impossível aos teus olhos, mas é possível a Deus. Pai amado, Pai querido, eu sou grato a Ti, Senhor, porque teus filhos estão pedindo a Ti nesse momento. Os teus filhos precisam aprender que tudo aquilo que eles querem e precisam, eles também precisam fazer pelos outros, Senhor. Que a Tua bênção acompanhe a Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo renove as forças da Tua igreja. Que esses 37 anos, daqui a pouco vai chegar a 40, 50. Não sabemos quantos anos será, porque Jesus está voltando a buscar a Sua igreja. Mas que os Teus servos aqui, Senhor, tenham a sua vida cheia. A Tua vida cheia do Espírito Santo. E que Tu possas operar na vida de cada um dos Teus filhos. No poder do nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu não faço apelo. O pessoal diz assim, eu sou um missionário meio doido. Eu falo que apelo é uma palavra horrível. É o mover do Espírito. A pessoa que é algo de Deus, ela se move. Ela não consegue voltar para casa da mesma forma.
Deixa o Espírito Santo operar sobre a sua vida. Quero chamar o pastor Levi. Venha, pastor Levi. Vou chamar aqui a irmã Cecília para falar com vocês. Senta a luz para mim aqui, irmão. Você vai estender suas mãos para cá. Você vai para cá, pastor. Amado Deus, obrigado a Deus pelo teu servo, pastor Laerte, por ter usado ele nesta noite, essa palavra, essa mensagem, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo que foi ensinado, como o Senhor tem nos ensinado nesses 37 anos dessa igreja aqui local. Cubra a vida do pastor Laerte, irmã Cecília, e toda a sua casa, toda a sua família, a igreja, Deus amado, ali em Curicica. Meu Deus e meu Pai, que os anseios dos teus servos possam ser concretizados por Ti, aonde quer que eles forem, estiverem, esteja a Tua santa presença. Como pastor, como, Deus amado, ministro do Evangelho, abençoa a vida do pastor Laerte, eu abençoo a vida da irmã Cecília, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém? Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Lugar de oração, lugar de
Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus. Leva-nos em paz agora nos nossos lares. Conduza-nos, Senhor, com a tua paz, proteção e segurança, nos concedendo uma noite tranquila, nos dando um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós, independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que importa que o Senhor esteja do nosso lado, que o Senhor seja o nosso guia, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom